Bom dia, amados do Senhor. Nessa manhã eu quero agradecer a Deus por mais esse dia. E hoje vou compartilhar a palavra do Senhor com você, que está no livro de Marcos. Vamos falar sobre a figueira, né? Marcos 11, 12. Diz que no dia seguinte, Jesus estava saindo de Betânia e teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram aquilo. E curioso que no dia seguinte, quando eles voltavam, a palavra do Senhor diz que eles estavam passando pela manhã e viram a figueira que tinha secado desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus disse para ele: Olha, se tu tiveres fé, tu podes mandar essa montanha transpor de um lado para o outro. Só depende que tu tenhas fé, só depende da tua fé para ver o sobrenatural. Só depende da tua fé para ver Deus fazer coisas grandes. E eu quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo no ano de 2001. Eu estava me separando do meu marido, nós estávamos nos separando. E isso foi num domingo, não, desculpa, num sábado à tarde. Eu estava na oração, eu era líder da oração na minha igreja. E aí chegou uma senhora que ela sempre ia para a oração, mas ela nunca, assim, participava, né? Vamos dizer assim. E nesse dia ela chegou para mim e disse: Irmã, eu tenho uma palavra para ti. Eu disse: Amém. Aí ela foi e leu essa palavra para mim. E ela disse: O Senhor mandou eu só ler, tu vai saber o que fazer. E eu fiquei ouvindo aquela palavra e eu disse: O que fazer com esta palavra? E depois que ela saiu, todos saíram e eu ia ficar na igreja até a hora do culto. Ainda faltava mais uma hora até começar o culto naquele dia. Porque eu morava numa outra cidade, eu congregava numa cidade, eu morava numa cidade e congregava em outra. Então, não havia tempo de eu ir na minha casa e voltar. Eu também não queria ir para a casa de ninguém, fiquei na igreja, esperando até o horário do culto. Aí fiquei arrumando as coisas. E aí o Senhor falou comigo assim: amaldiçoa o teu divórcio. Isso no sábado. Na segunda-feira, nós íamos entrar com o pedido de divórcio. E aí Deus me disse: amaldiçoa o teu divórcio como eu amaldiçoei a figueira. Irmãos, a gente estava se divorciando, já estávamos separados. Mas eu confesso que eu não queria aquele divórcio. A gente tinha uma filha e éramos bem jovens e ele também não queria. Mas a gente não estava conseguindo se entender e achou que esse seria o caminho. Mas eu não queria aquele divórcio, ele também não queria, e havia uma outra pessoa entre a gente. E naquele dia eu cheguei diante do Senhor e eu disse assim, me ajoelhei, eu estava arrumando ali o altar para o culto, eu me ajoelhei no altar e eu disse assim: Senhor, eu fiz essa oração, Senhor, eu quero que tu cumpra a tua vontade na minha vida. Eu repreendo agora toda a ação de Satanás contra a minha vida. Eu amaldiçoo o meu divórcio, assim como tu amaldiçoaste aquela figueira. E assim como aquela figueira secou no dia seguinte, que essa ideia de divórcio desapareça de hoje para amanhã. E que essa pessoa que está entre nós também desapareça. Porque o casamento do Senhor é em 2 e não em 3.
A terceira pessoa, ela vem para quê? Para desfazer o casamento. Ela é enviada do cão, porque Deus construiu a família e Satanás vem para destruir a família. E aí, irmãos, para a honra e glória do Senhor, no domingo, quando eu cheguei na igreja, tinha ali um pastor que era da África, lembro como hoje o pastor Charles, e ele me chamou à frente e ele amaldiçoou aquele meu divórcio, ele não me conhecia. Depois que nós fizemos uma amizade, mas até aquele dia ele não me conhecia. Ele amaldiçoou o meu divórcio e ele disse, olha, até amanhã o Senhor entrará com providência nessa história. E o meu marido tinha ido num culto numa outra igreja. E lá o pastor da igreja saiu do altar, foi até ele e falou a mesma coisa para ele. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, o meu marido, ele começou a me seguir na estrada, e eu preocupada com aquele carro que estava me seguindo, que eu não conseguia ver. Quando eu entrei no estacionamento da nossa casa, ele entrou também, aí foi que eu percebi que era ele. E naquele dia nós fizemos as pazes e estamos juntos até hoje, são 22 anos, para a honra e glória do Senhor. Então, se algo ruim está acontecendo na tua vida, creia que se tu tiveres fé e usar a palavra do Senhor da forma correta, tu verás Deus agir. E Deus não precisa de tempo, porque Ele vive na eternidade. Um dia para o Senhor, como diz o Salmo 90, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus, Ele é dono do tempo, Ele vive na eternidade. Nós vivemos num tempo cronometrado de mês, de dia, de horas, de minutos, de semanas, mas Deus não, Ele vive na eternidade. Então, a palavra do Senhor diz que todas as bênçãos o Senhor já nos deu no mundo espiritual, em Cristo Jesus. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 3. O Senhor já nos entregou todas as bênçãos, todas. Nós só precisamos estar prontos para receber, porque Deus já está pronto para entregar. Ele vive na eternidade, Ele é dono do tempo. Então, o tempo de Deus pode ser agora, depende de você. Use a palavra do Senhor, amém? Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Pai, nesta manhã eu te agradeço, Senhor, pela minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que tu possa, Senhor Deus, ó Pai, edificar a fé dos teus filhos para que eles possam usar a tua palavra da forma correta. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.